O Barbeiro Demoníaco da Rua Flint é um filme britano-estadunidense de 2007, suspense e terror, dirigido por Tim Burton, com roteiro adaptado de um musical da Broadway, cujas letras e música foram escritas por Stephen Sondheim e o libreto por Hugh Wheeler. Londres, 1846. Após uma magistral introdução, marca registrada de Burton, a silhueta agourenta de um navio surge em meio à névoa característica de Londres. Esse navio cruza o Tâmisa de volta à capital da Inglaterra, casa do jovem marinheiro e aventureiro Anthony Hope Jamie Campbell Bower. Hope canta a beleza e esplendor da cidade, alegando não haver lugar igual no mundo. Porém, à espreita, uma figura sombria e taciturna traz a antítese comum aos mais experientes. É Sweeney Todd Johnny Depp, homem misterioso e de ar amalucado, que faz uma ode às avessas sobre a Londres que ele conhecera. Todd, nesta mesma canção, conta a Hope sobre um certo barbeiro chamado Benjamin Boco, que vivera ali com sua bela esposa, Lucy Laura Michelle Kelly, e a filha, ainda um bebê. Porém, um juiz corrupto, possuído pelo desejo de tomar a esposa do barbeiro, o condena à prisão sob exílio em algum lugar na Austrália. Assim acaba o relato sobre o triste infortúnio do jovem barbeiro. Seguimos então na história sob a perspectiva de Tar, que adentra o coração da cidade, e para justamente na Rua Flint. Ali a decadência e o desespero da era vitoriana são evidentes, seja pela pobreza dos transeuntes, maltrapilhos e fedorentos, ou pela paisagem fumacenta e metálica. Esta é a situação da Londres de Thor, viva, moderna, cintilante e em parte fosca. Ele dirige-se decidido para um pequeno e encardido estabelecimento, e fica pasmo pelo que ali encontra. O interior seria belo e aconchegante, não fossem a falta de iluminação artificial, e a farinha que a tudo cobre como areia do deserto. Nesse ambiente seco e albino, as roupas negras na senhora Lovett, Helena Bonham Carter, ela própria uma presença nefasta, chocam-se com o interior de sua cozinha, enquanto, como convém a uma respeitável viúva, ela prepara suas tortas que resignada. Ela anuncia serem as piores de toda a Londres, alimento próprio somente para as hordas de baratas, as verdadeiras donas do lugar. Após corajosamente provar os experimentos da viúva, Tar é convidado para um drink revitalizante, e questiona a mulher sobre os aposentos superiores, e o fato de estarem vazios. Ela então conta que na região todos dizem que o lugar é mau. Assombrado em virtude do terrível fim do jovem Bocon, o que faz Thor perguntar sobre a senhora Bocon e sua filha. A senhora Lovett, já com muitas suspeitas, diz-lhe que após a extradição do marido, ela foi constantemente procurada pelo terrível juiz Tompen Alan Rickman, até que por meio de um engodo aplicado por seu fiel capataz Beadle Bamford Timothy Spall, a senhora Bocon é atraída para uma festa libertina onde é violentada pelo juiz. Furioso, Todd revela ser Benjamin Bocon, e conta à senhora Lovett, que deseja acima de tudo vingança. Ele então retoma sua carreira de barbeiro, vaidoso, decide se expor publicamente, vencendo em uma prova de perícia em barbearia, o caricato e charlatão símil Adolfo Pewell e Sacha Baron Cohen. Ao mesmo tempo, na região nobre e revestida de mármore, o marinheiro Hope encontra a já adolescente Johanna Bocon Jane Wesson parada à janela, bela como manhã. Seu delito, porém, é notado por Tompen, que convida o rapaz para entrar e conversarem por alguns minutos. Lá o juiz o ameaça de, se algum dia voltar a cobiçar Johanna, teria um fim terrível. Do outro lado da cidade as coisas parecem que vão bem para Thor. Ele agora é um pequeno empresario com uma sólida parceria com a tortas da senhora Lovett, e uma fama que lhe rende uma razoável clientela. Mas um pequeno problema ameaça seus planos. Adolfo Pewell, o rival italiano, é somente um pseudônimo de Daniel Higgins Davy Collins, um antigo empregado na barbearia Bocon. Collins imprudentemente chantageia Tar, exigindo participação nos lucros da barbearia ou contataria seu velho amigo Beadle Bamford. Distraído, na certa seduzido por sonhos gananciosos, Collins é nocauteado por Thor e tem a garganta cortada. O barbeiro mostra o cadáver de Collins para a senhora Lovett, que insinua que a carne do homem pode ter muita serventia. Sua sociedade então entra em pleno funcionamento, de promessas de riqueza e estabilidade, com Thor barbeando e a senhora Lovett servindo a toda Londres, que abarrota seu pub, à procura de
agora, melhores tortas da cidade. Assim de maneira poética e mórbida. Thor aperfeiçoa suas técnicas, afina seu gosto pelo sofrimento e molda sua performance para o ato final, ceifar a vida do juiz Tompen. O marinheiro Hop, ignorando a ameaça do juiz Tompen, volta para a janela de Gerhana. Gerhana então joga uma chave para o garoto, com a intenção de fugir de Tompen. Hop, exultante, corre para a barbearia de Thor. Thor naquele momento está prestes a cortar a garganta do juiz, que foi até lá pela recomendação do Beetle Bamford, intencionando parecer mais sedutor para conquistar sua protegida Gerhana, com quem pretende se casar. Então Hop entra pela porta, sem ver o juiz, falando que Gerhana fugiria com ele naquela noite. O juiz se levanta e promete nunca mais voltar àquela barbearia, vendo a ralé que frequentava ali. Thor expulsa Hop da barbearia com raiva. A senhora Laver vai verificar o motivo de tanta gritaria. Sweeney, enlouquecido de fúria, jura que vai matar o juiz, mas que enquanto isso não acontece, ele praticaria em gargantas menos ilustres. Durante a década passada, Tim Bonten dedicou-se a articular e aperfeiçoar cada uma das suas particularidades, que o fazem um autor. Fantástica Fábrica de Chocolate foi uma espécie de recomeço dentro do terror imaginário infantil, ponto de partida da carreira do diretor. A Noiva Cadáver foi o ápice de controle cênico, por meio da manipulação de imagem, graças à animação. E Sweeney Todd deu ao artista a possibilidade de reintegrar seus vícios visuais góticos, dentro de sua lógica original, o romance inglês vitoriano. Enquadrar este filme como o extremo fetichista de Bonten é coerente, desde a estética aos atores recorrentes, mas dessa vez tudo paginado numa espécie de gênesis na carreira do autor, que propõe encenar a morte como mote principal de um gênero tão vivo quanto o musical, que já havia flertes em seus dois últimos filmes, mas aqui é levado às últimas instâncias. Em relação à parte musical, o tom cartunesco de Bonten foi suficiente para encadear essa nova perspectiva dentro de seu cinema e levá-la à última potência. Para o público acostumado com musicais, baseado em alguns números cantados entre porções de história, Sweeney Todd será um filme difícil de ser engolido, já que o diretor busca trazer a essência do gênero às telas, onde as vastas sequências musicais atingem o ápice dramático e narrativo, que é fundamental para a história mover-se. O musical é facilmente concebido como um terreno ideal à mise-en-scène do autor, cuja dramaturgia corre o caminho de requentar sempre que possível cada um dos planos e quadros compostos, detalhes que sobrecarregam os cenários e interpretações. Mas graças à concepção do público geral, o musical não precisa ser levado a sério, um cheque em branco para Bonten pirar na medida de seus próprios sonhos. Seus efeitos e estética digital estão mais apurados que nunca, e graças a isso sua recriação da Inglaterra do século XIX foi impecável. É possível dizer que esse filme seja uma espécie de Frankenstein de Tim Bonten, que teve de reanimar um romance vitoriano e dar vida à carne morta. O mundo escolhido é o encontro perfeito entre as raízes de suas influências góticas, somado às possibilidades de requinte steampunk, acrescentando um pouco da famosa encenação das histórias de época contadas em livros infantis. Bonten agracia-se com uma cultura morta, um tempo perdido, para reencenar a morte como o princípio de seu cinema, iluminando uma história desaparecida e sem rosto, maleando a penumbra. As tortas de carne assadas pela esposa de Sweeney refletem exatamente a questão do cinema de Bonten, como um desastre pode ser acobertado por uma fantasia tão inocente. As raízes do medo são fundadas nos materiais de origem mais virtuosas, como é o caso de algo de tanto sucesso, como as tortas vendidas por Laver encobrirem tragédias sem tamanho que no fundo carregam o fardo de uma vingança. A estranheza é passada sem qualquer cerimônia, mas apenas os mais detalhistas irão desvendar os mistérios por trás da encenação cadavérica de Bonten, que assombra com total controle o espetáculo das hipersensações, que é seu musical. Um jogo de luzes e sombras que no fundo carrega a história da violência consigo. Benjamin Balcon passou 15 anos afastado de Londres após ser obrigado a deixar sua esposa e sua filha. Ele retorna à cidade como Sweeney Todd e decide ir à sua antiga barbearia, que agora é uma loja de fachada para vender as tortas feitas pela senhora Lovett. Com seu apoio, Todd volta a trabalhar como barbeiro na sala acima da loja. Porém o grande
Objetivo de Thor é se vingar do juiz Tompen, que o enviou para a Austrália, sob falsas acusações, para que pudesse roubar sua mulher Lucien e sua filha. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo por favor. Muito obrigado.